Salve, meu irmão. Fala, meu amigo. Tudo Boa bem, noite, Neto? Mandetta. Tudo bem? Como vai você, querido? Coisa boa te rever, meu irmão. Alegria é Em, toda minha. em É dias claro difíceis, que né? é um momento muito complicado. É Eu verdade. acho que o nosso país nunca viveu uma situação tão difícil como a que estamos vivendo agora. Um ano de pandemia, né? Confesso a você que há um ano atrás, quando eu conversava contigo, eu como prefeito de Salvador, você como ministro da Saúde, eu já tinha noção do que poderia acontecer, porque você foi uma das primeiras pessoas a alertar, não só a prefeitos, a governadores, aos políticos em geral, mas a toda a sociedade, a cada brasileiro, dos riscos que nós estávamos correndo com essa pandemia. É óbvio que a gente esperava que as coisas acontecessem de uma forma diferente de um ano para cá, que nós não chegássemos hoje no Brasil com mais de 255 mil mortos, né? Semana passada, teve um dia que a gente bateu o recorde, mais de 1.580 pessoas morreram em um só dia. O Brasil hoje, infelizmente, é o segundo país do mundo em número de óbitos, e a gente está vendo a situação se agravar nos principais estados brasileiros, mais de 90% de ocupação dos leitos hospitalares em muitos estados. Eu estou aqui acompanhando de perto a situação de Salvador e da Bahia, vendo o drama, as dificuldades que estão sendo vividas pelas nossas autoridades, porque começa a faltar leito de internamento, sobretudo de UTI. Da mesma forma, as UPAs começam a ficar superlotadas e a gente, infelizmente, passa a viver aí um cenário quase de caos. Então, você, Mandetta, que para mim foi uma das maiores referências em todo esse processo, sem dúvida alguma, hoje uma das principais figuras do Brasil, né? Não só porque mostrou o compromisso com a vida, mas, acima de tudo, porque mostrou ter bom senso, equilíbrio, né? Tomou as decisões no momento certo. Eu queria começar esse bate-papo, meu amigo, pedindo um pouco a sua reflexão, a sua avaliação sobre esse drama que a gente está vivendo, a gravidade, né, do momento, e te fazer uma pergunta, com a sua experiência, você olhando um pouco para trás, vendo tudo que aconteceu nesses últimos 12 meses, poderia ter sido diferente? E como é que a gente estaria hoje se nós tivéssemos, por exemplo, convivido com uma liderança do governo federal nesse processo totalmente diferente da que nós convivemos? Então, eu queria lhe dar uma boa noite, agradecer a participação nesse bate-papo nosso, na nossa live, né? E, acima de tudo, que essa seja uma conversa que possa trazer um pouco também de esperança, um pouco de otimismo para o futuro, apesar de tantas dificuldades, de tantos dias difíceis, de tanto drama que o Brasil vem vivendo. Bem-vindo a esse nosso bate-papo. Boa noite, meu amigo. Eu queria um pouquinho da sua palavra. Poderia ter sido diferente, Mandetta? Claro, Neto, claro. Primeiro, essa conversa minha com o Neto aqui, a gente já tinha ensaiado de fazer ela há mais tempo, acabou que aconteceu da gente fazer agora, num momento extremamente duro para as famílias brasileiras. A gente vem aí de uma caminhada de um ano, né, do primeiro caso no Brasil, foi no dia 26 de fevereiro, eu me lembro que isso caiu numa quarta-feira de cinzas. Parece que até terminando o carnaval, começando a quaresma, a gente teve esse desafio. E naquela época, naquele momento, eu conversava com os prefeitos e você era uma referência, primeiro pelo porte da complexidade que é Salvador, uma cidade extremamente complexa do ponto de vista de ser o centro do atendimento para um interior da Bahia, que a gente sabe que tanto procura Salvador, porque na luta pela vida a pessoa vai para onde ela tem mais chance, e a gente sabia da importância nevrálgica de Salvador para o equilíbrio do sistema de saúde da Bahia. Assim como eu conversava também com o governo da Bahia, e vocês tiveram uma maestria de achar um ponto de equilíbrio, deixando as diferenças políticas e somando. Aquilo era o exemplo. Naquele momento, aquilo para mim era a referência que eu dizia para o governo como um todo. Falava, olha,
as pessoas estão ultrapassando as suas diferenças políticas locais, porque a confusão agora é com as famílias, agora é com vida, e não se pode abrir mão de preservar vidas. Naquele tempo, a gente montou um SUS muito forte. Eu me lembro das reuniões com os secretários municipais, com o ministro e com os secretários estaduais. A gente saía pactuado, eu trouxe eles para dentro do ministério. Então, havia um sentido de corpo, havia um sentido de setor de saúde trabalhando junto. Isso era muito importante. O pacto federativo estava intacto através da saúde. E depois os eixos, né? O primeiro era prevenção, que era o que a gente pedia naquela época, para que a gente pudesse, naquele momento, era muita retenção de pessoas para a gente montar o sistema de saúde. Você deve lembrar que Salvador já tinha problemas de CTI. A gente precisava expandir muito. Eu conversava com você, você falava, olha, eu vou fazer tantos leitos, vou fazer um hospital novo aqui do lado, vou criar tantos leitos novos, vou me preparar assim. O governo do estado falava, eu vou ampliar mais tantos aqui, tantos acolá. Primeiro era aumentar a musculatura do sistema, ao mesmo tempo que a gente falava em prevenção. Ali, prevenção era a palavra de ordem. E já ali a gente tinha uma palavra contrária do governo federal. Então ficava dúbio. Mas ainda assim a gente conseguiu. A população nunca teve tão unida. Naquele momento, os prefeitos, governadores e o Ministério da Saúde falando a mesma língua, a gente conseguiu unir o país, por mais que tivessem vozes discordantes. Depois, o segundo eixo era estruturar a rede, fazer a atenção, o atendimento. Uma doença nova, uma doença difícil, ela foi poluída por aquela questão de cloroquina, aquilo confundiu a cabeça das pessoas, que era uma coisa, será que se eu tomar isso eu fico bom? O presidente falando, né, toma isso que você fica bom. Então, aquilo também confundiu muitas pessoas. Depois veio o eixo da ciência, que eu falava, ó, a saída é pela ciência. Na hora que ela apontar a saída, a gente tem que sair junto e rápido. E a ciência começou a apontar a saída em agosto, setembro, as vacinas começaram a chegar na fase 3. Tivemos chance de comprar da Pfizer, de comprar da Moderna, de comprar a vacina da Johnson. Acabamos ficando só, o governo federal apostou na Fiocruz, na AstraZeneca, e o governo de São Paulo, por iniciativa do governador, apostou na Coronavac. Mesmo que as duas tivessem saído ao mesmo tempo, duas só não dariam conta do Brasil. A gente precisaria de um mix de vacinas para hoje a gente ter assim, da Pfizer é só no freezer? Então vamos reservar da Pfizer para onde tem freezer de ultracongelamento, vamos botar nas capitais, libera essas outras para os locais de difícil provimento. Mas então a gente ficou com uma crise muito grande, uma crise de prevenção. Pararam de testar, parece que o Brasil vai estar entregando kits agora para o Haiti, para se verem livres dos kits que estão vencendo o prazo. Tivemos uma crise na atenção, no atendimento, de retirar os leitos, quer dizer, precisou outro dia o STF mandar o governo federal custear leitos, quer dizer, uma coisa... Eu acho que você, em 8 anos de prefeitura, você já tinha ouvido isso alguma vez, né? Não, eu até fiz um comentário nas minhas redes sociais, Mandetta, no domingo, né, dizendo que era uma pena que o Supremo Tribunal Federal tivesse que decidir pelo óbvio, que era exatamente a obrigação do governo federal ter que cofinanciar os leitos para a Covid. Eu lembro que quando a pandemia começou e a gente deu início às tratativas, eu como prefeito, você como ministro da Saúde, a primeira coisa que você me disse, Neto, abra quantos leitos forem precisos, corra atrás, monte os hospitais de campanha, né, ofereça leitos específicos. Exatamente. Vem confusão grande aí. Prepara que eu estou aqui e o Ministério vai junto. E você destacou uma coisa importante, Mandetta, que é o seguinte, nessa hora, nesse momento, a gente precisa deixar de lado as ideologias, as preferências político-partidárias. Não interessa. Na Bahia, por exemplo, todo mundo sabe, eu sou adversário histórico do governador do estado. No entanto, quando foi preciso todo mundo dar as mãos para fazer um trabalho conjunto, eu esqueci as diferenças. Né? Nesse momento, a gente não pode estar preocupado com disputa política. Né? Isso atrapalha muito. E eu fico imaginando como nós poderíamos estar hoje se desde o começo o governo federal tivesse assumido uma postura de respeito à ciência, deixado o negacionismo de lado e, acima de tudo, tivesse, de fato, procurado fazer um trabalho organizado, planejado e conjunto
com estados e municípios. Aí eu te pergunto, você acha que esse negacionismo, ele atrapalhou muito, quer dizer, acabou confundindo também a cabeça de muita gente? Eu não tenho dúvida. Essa doença, Neto, se o cara não tem coração, não vai ser só por aqui. Ela começa por coração, ela começa por ter apelo à vida, se importar com a vida daquela pessoa humilde que está lá na periferia de Salvador, que está no grande centro, que está hoje lá no Rio Grande do Sul. Eu conversei hoje com os colegas no Rio Grande do Sul, eles hoje perderam a capacidade de morgue. Eles falaram, nós nunca pensamos que o Rio Grande do Sul não ia ter onde colocar as pessoas que foram a óbito. Essa doença ela não dá chance para as famílias nem velarem os seus, nem o luto, que é uma coisa nossa, é íntima, é de fórum íntimo. Nossa, essa doença não dá. Essa doença ela exige do líder, do prefeito, do governo. Eu não preciso de um líder quando eu não tenho problema. Um líder para discutir se menino veste azul e menina veste rosa, eu não preciso de líder para isso. Eu preciso de líder para quando vê um problema grande para o nosso lado. Se eu tivesse uma solução, uma condição que ameaçasse a minha integridade nacional, uma guerra, ou um vírus que é um invasor que está ocupando os organismos todos das pessoas. E uma coisa aqui para as pessoas entenderem, se a letalidade individual da doença é de 1,5%, as pessoas falam, isso é baixo. Mas as pessoas em bloco indo para o sistema, as chamadas mortes correlatas, por exemplo, hoje em Salvador eu conversei com o prefeito Bruno Reis. Eu tenho conversado com ele, tenho procurado ajudar todos os prefeitos, todos os governadores que me pedem alguma alternativa. Eu tinha dito para ele uns 20, 30 dias atrás, olha, veja bem o nível de oxigênio, porque eu não quero que repita Manaus mais. Aquela barbeiragem lá de Manaus não pode se repetir. Melhore o seu estoque de medicamentos, chame teus médicos, teus enfermeiros, porque você vai precisar. E conversando com ele, ele já com pessoas nas UPAs de Salvador, aguardando vaga, porque está represando gente. Conversei com Santa Catarina, olha, estão mandando gente de Santa Catarina para o Espírito Santo, em diálogo direto de governador para governador, de secretaria para secretaria. O Minas Gerais está mandando para São Paulo, também em diálogo direto. Ela não entrou no Sudeste, ela não fez ainda a espiral em São Paulo, Minas e Rio. Hoje a gente tem um drama nas capitais nordestinas e no sul do Brasil, que está muito aquecido, mais do que nas outras. O Sudeste vem aí. São Paulo está dando todos os sinais que o mês de março vai ser muito duro para São Paulo. E é um estado muito populoso, temos 47 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Né? O segundo estado é Minas, o terceiro é Rio, o quarto em população é a Bahia. Olha a quantidade de gente em risco nesse momento. Não é hora, acabou, não dá mais para a gente fingir. Será que máscara funciona? Não, meu amigo, agora é todo mundo contra essa situação. E o drama da economia, e diga-se aqui de passagem, o ano passado o Congresso fez o dever de casa. Ele aprovou um orçamento de guerra, não foi falta de recurso, ele deu todo o recurso que fosse necessário. Nesse ponto aqui, um elogio para o Rodrigo Maia, que conduziu essa discussão dentro do Congresso. Fez toda a alocação, fez o auxílio. O presidente adorou o auxílio, né? Ele surfou no auxílio, mas calcularam errado, acharam que o auxílio era para 3 meses, 4 meses. E eu dizia desde o começo, isso só termina quando terminar de vacinar. Isso vai até agosto, setembro desse ano, que é quando a gente vai ter massa de gente vacinada. Agora nós estamos sem auxílio, a população numa situação de carecia. É importantíssimo que a gente refaça esse auxílio. Eu peço aí que a Câmara vote o quanto antes, a importância disso para dar uma dignidade para a pessoa. Né? E vai chegar a hora no pós-pandemia que vai ter que ter a reconstrução do país. Você sabe como prefeito, qual foi o tamanho que você acha, tirando o drama saúde, vamos para o drama educação, Neto. Você que conhece o que é educação, ensino fundamental numa cidade como Salvador, que as crianças vão, têm o uniforme, têm o material e vão para se alimentar, para ter uma alimentação digna e ganhar instrução. Realmente, Mandei. Essa condução equivocada jogou essas crianças de novo para a interrupção das aulas. Não pensa que isso é fruto da saúde, não. Isso é condução inadequada.
Você, na hora de definir quem que vai vacinar, respeito todos os caminhoneiros, mas não ter colocado o povo da educação como prioritário após os de saúde e idosos, para a gente recuperar a condição de voltar à aula, o prejuízo muito grande. Prejuízo para a educação é uma coisa assim dramática. Primeiro que a gente já sabe, geracional, e a gente não sabe quando vai conseguir recuperar isso, sobretudo para os alunos da rede pública, porque uma parte dos alunos da rede particular de ensino ainda conseguem ter a educação remota, né? As crianças conseguem aprender à distância. O aproveitamento não é o mesmo, mas eles não estão completamente parados. Agora, os filhos das famílias mais pobres, no caso de Salvador, não estão passando fome porque, desde o primeiro mês, nós demos cestas básicas para todas as famílias. Uma alternativa, né? Fundamental. Só de famílias da educação, são cerca de 160 mil que estão recebendo todo mês, né? E a prefeitura atual, o prefeito Bruno Reis, vem mantendo esse auxílio, assim como também o outro auxílio que a gente montou em Salvador, chamado Salvador por Todos, para ajudar as pessoas do comércio informal. Agora, quando a gente olha para as crianças que estão sem aula, que estão dentro de casa, que já perderam um ano inteiro e que agora não podem voltar para a escola, porque, em sã consciência, nesse momento exato, não pode ter prefeito nem governador que autorize a retomada das aulas. Eu, por exemplo, estava achando que ia ser possível as aulas voltarem entre fevereiro e março desse ano. Mas aí veio essa segunda onda tão agressiva que não tem como a gente agora imaginar que as crianças vão poder voltar para a sala de aula num ambiente de segurança. Mas é o que você disse, perdeu-se muito tempo. A verdade é essa. Eu lembro, Mandetta, como prefeito, a coisa que mais assim me tirava o sono, sabe, quando apertava meu coração de verdade, é quando eu imaginava que podia ter um colapso no sistema, que podia aparecer algum paciente para bater na porta de uma UPA e encontrar a UPA fechada porque não tinha leito. Ou então que alguém podia morrer dentro de uma UPA esperando ser transferido para um hospital porque não tinha respirador e, portanto, vaga de UTI para aquele paciente. A gente viu recentemente uma situação dramática, talvez, eu acho que a pior que o Brasil viveu, lá em Manaus. Né? A gente viu, inclusive, faltar insumo em Manaus. Assim, com sua experiência, você acha que o que aconteceu em Manaus pode acontecer em outros lugares do Brasil? Quer dizer, qual é o tamanho da gravidade do momento atual? Né? Essa segunda onda, pelo que parece, ela é muito mais agressiva, tem um nível de transmissão mais rápido, portanto, muito mais veloz. Da mesma forma, ela acaba agravando com os mais jovens, porque antigamente a preocupação era com as pessoas acima de 60 anos. Mas eu conheço vários casos, pessoas próximas a mim, de pessoas jovens, de 30 anos, 40 anos, que estão indo para a UTI, que estão sendo entubadas, pessoas que estão vindo a óbito. Então, essa segunda onda parece ser muito mais veloz e muito mais agressiva. Aí a gente olha o que aconteceu em Manaus. Será que os outros lugares do Brasil estão protegidos em relação a isso? Ou a gravidade do momento exige muito mais do que apenas criar novos leitos de UTI? A pergunta criar novos leitos de UTI apenas resolve? Porque eu sei que é muito importante. Mas será que isso resolve para enfrentar a velocidade, a agressividade da situação de hoje, Mandetta? Não, nem consegue abrir. Não vai ser possível aquela raciocínio. Eu me lembro que tinha gente que falava assim, vamos fazer todo mundo pegar, né? Vamos fazer, todo mundo pega essa doença e aí todo mundo tem anticorpo e acabou a doença. Eu me lembro das pessoas falando isso, uma bobagem absurda, né? Porque se todo mundo pegar, vai ser uma calamidade, uma tragédia monumental. O que a gente está vendo, e quando eu estava no Ministério, eu conversei com a firma que produz oxigênio, a maior delas, a White Martins. E eu perguntei para eles por que em Bérgamo, na Itália, eles tiveram uma perda de oxigênio. O prefeito fazia apelos para as pessoas devolverem aquelas balas de oxigênio, porque as pessoas começaram a comprar aquilo no mercado, trazer de outras cidades. E eles tiveram, só que lá eles remanejaram da Suíça, da França, era ali perto, tem trem e foi rápido. Então a gente na época conversou com eles, eu falei assim, vem cá, se acontecer no Brasil inteiro
ao mesmo tempo de precisar de oxigênio 10 vezes mais do que a média, vocês conseguem atender? Não, não consegue atender. Não tem como montar empresas 10 vezes maior no intervalo de tempo. Então a gente tinha um painel, igual você tem um painel aí, tem muita gente assistindo a gente, estou vendo aí que a live está só que sobe coisa aqui para cima e para baixo. Você, quando tem seu carro, você tem o teu painel ali, você tem o marcador de velocidade, marcador de controle, você tem o marcador de gasolina. Que se você não prestar atenção nele, vai chegar uma hora que ele vai entrar na reserva, ele vai acender uma luzinha amarela e se você não abastecer, o carro vai parar. O oxigênio é um elemento suporte de vida. Lá em Manaus tinham 60 crianças na UTI neonatal, dependendo do oxigênio. Quando acabou para todo mundo, acabou para elas também. O que eu tenho receio, por exemplo, depois que eu saí do Ministério, eles pararam de garantir os remédios para intubação. São remédios que a gente dá antes de intubar, os médicos usam, porque não cuidaram desse estoque, que é um estoque estratégico nesse momento. Você não forma pessoal especializado em CTI aos borbotões. Eu sou médico, se você me botar num CTI, eu sou ortopedista, eu não vou dar conta de pilotar um CTI. Eu sou muito especializado na minha área e assim os outros. Hoje eu conversei com o Rio Grande do Sul, os anestesistas estão fazendo CTI, os cirurgiões gerais estão fazendo CTI, eles estão convocando agora, é uma operação de guerra. Se você olhar os hospitais, está todo mundo improvisando para tentar dar dignidade. Em Manaus, quando eu conversei com colegas médicos, teve uma que falou para mim, ela me chama de professor, porque foi minha aluna aqui, falou, professor, o senhor nunca me ensinou como que abrevia sofrimento. Eu tive que dar morfina, porque a pessoa aqui não tinha mais condições de passar, porque a angústia de morrer com falta de ar é absoluta. Então, eu imagino aqueles que pensam assim, não, está com 95% de ocupação, ainda tem 5%. 95% você já está, aquele 5%, na verdade, você está limpando o leito para entrar o outro, que já está na enfermaria com indicação de ir para lá. Não vai ser só com abertura de leito. Essa velocidade agora do vírus está muito alta. Então, se as pessoas quiserem ajudar a evitar, eu na época falava, está na hora de filho cuidar de pai e mãe. Cuidem, não só de pai, mãe, madrinha, tia, avó, mas cuida de você, porque o vírus está entrando na faixa etária mais baixa. Eu tenho amigos da minha idade, de 55 anos, que eu perdi, que eu não imaginava, gente sem comorbidade, gente mas que evoluiu mal. A doença é uma roleta russa. E isso vai ser agora um período do mês de março e abril que a gente vai conviver com esses números que já não estão bons, com tendência de piora. Não é hora agora... Isso eu ia lhe perguntar. Você acha que, assim, com a experiência que você teve, porque eu lembro, no ano passado, no começo da pandemia, a gente calculando os números, por exemplo, de Salvador, você dizia, olha, Neto, a minha projeção é que vocês cheguem no pico aí mais ou menos no mês de julho, entre julho e agosto, se estabeleçam no pico, depois comecem a cair. Bom, agora, nessa segunda onda, né, a gente sabe que quanto mais vacina, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre vacina, mas quanto mais vacina, menor é a velocidade de transmissão e de contágio, menos gente pega a Covid. Mas no cenário que a gente está hoje, né, pouco mais de 3% da população brasileira já vacinada, né, o que a gente pode ter aí de perspectiva, com todo o seu conhecimento, para o mês de março e abril? Né, porque, eu insisto, acho que a gente perdeu muito tempo, Mandetta, e alguns se dedicaram a isso para discutir ciência versus economia, né, saúde e vida. Um falso dilema, porque com a Covid se espalhando em todo canto, não adianta imaginar que vai ter gente frequentando restaurante, salão de beleza. A gente está vendo aí novas medidas restritivas. Ninguém fica feliz com isso, né? Eu, como cidadão, e agora já como ex-prefeito, também não fico feliz com isso, né? Nós gostaríamos de estar com nossa vida normal, podendo ir no shopping center, podendo ir na academia de ginástica, no salão de beleza, mas é aquela história, só o UTI nesse momento não vai resolver. E assim, eu acho que é importante a gente destacar a gravidade do que está acontecendo agora, para as pessoas terem consciência que também cada cidadão tem um papel a cumprir, né? Cada pessoa tem ali algo para fazer, para doar,
nesse enfrentamento. Então, assim, quando a gente olha a gravidade do que está acontecendo, e ainda sem uma perspectiva de aceleração da vacina, o que é que você vê aí para essa continuidade de março e abril? Enfim, não dá para relaxar, não é isso? Não dá, não dá, ela vai. A gente está subindo o número de casos no Nordeste e no Sul, já atingindo em volume, que a gente chama espiral de casos, quer dizer, uma transmissão extremamente aquecida. Um pouco pela nova cepa, mas um pouco também, porque muito dessa crise sanitária, de saúde, ela nasce de uma crise política. A gente não pode esquecer, por exemplo, Salvador, vocês tiveram uma eleição e vocês elegeram um prefeito que é de uma certa continuidade. Desculpe, só justo o áudio aí, Mandetta, que eu acho que deu uma queda no áudio. Opa, aqui, tá na mão. Melhorou? Aí, agora melhorou. Pronto, perfeito. Então, vocês aí em Salvador, vocês tiveram uma continuidade, fizeram uma eleição e o Bruno, ele já vivia esse problema dentro da administração, então ele já tinha um olhar para isso. Aí você pega uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, que você teve uma eleição marcada por uma polarização e vence o candidato que fala assim, não, eu vou retirar todas essas regras de cerceamento, nós vamos abrir toda a cidade. Então você passa em dezembro, o prefeito que está saindo sem força de tomar nenhuma medida, veio em Réveillon, veio janeiro, o prefeito novo que entrou até ele entendeu o drama, porque ele não viveu o drama daquela primeira. Hoje fala, essa onda aqui é maior, mas aquela primeira foi muito dura, é que a gente estava mais organizado, a gente estava ainda com o sistema falando entre si, a gente tinha, bem ou mal, eu consegui 15 mil leitos de CTI para expandir no Brasil, conseguimos equipamentos de proteção individual, não tinha máscara. No começo a gente não tinha equipamento de proteção individual, a gente não tinha... Mais uma vez, só um minutinho, a turma que está nos acompanhando aqui na live continua falando do áudio, então não sei se houve aí algum... Agora eu acho que... Fui eu que bati a mão. Aí, agora, falando mais perto, eu acho que do microfone fica melhor. Eu me embaralho com isso daqui. Vamos ver se melhora aqui. Agora. Aqui melhorou. Agora melhorou, agora ficou decente. Então, naquela época que vocês estavam na prefeitura, nós não tínhamos equipamento de proteção individual, não tinha máscara para colocar nas pessoas, não tinha respirador. Aquilo era montar um sistema e pedir para as pessoas colaborarem. As pessoas colaboraram e deu tempo da gente montar e as pessoas usaram e tiveram dignidade. Porque viver ou morrer é desígnio de Deus. Agora, a gente é dever nosso do Estado, você prefeito, você governador, você presidente, de garantir que a pessoa vai ter a chance de lutar pela vida. Essa é a função de cada um de nós. O que está acontecendo nesse momento é que alguns prefeitos, com a eleição municipal, entraram exatamente com a proposta de não fazer nada. Para ganhar a eleição, falaram, olha, eu vou abrir comércio, vou liberar tudo, vou abrir aula, vou fazer tudo. E chegaram em janeiro e se depararam com uma situação que eles falaram, libera tudo. Então, a gente tem, nesse componente de algumas regiões, você tem um componente de saúde e você tem um componente político. As pessoas, infelizmente, pagaram para ver. Né? Você tem a cepa nova, mas você tem muito de comportamento nessa história. O empresariado, do qual eu sou completamente, acho legítimo as solicitações que eles fazem, mas tem que compreender que não vai solucionar. Se amanhã todo mundo resolver se escutar e falar assim, olha, ninguém mais usa máscara, todo mundo volte a trabalhar, vamos para os nossos ônibus, vamos trabalhar, vamos para a vida, acontece uma Manaus generalizada no Brasil. Você vai na outra semana, vai estar com a sua mulher tendo filho, não vai ter o lugar para o seu filho nascer, uma pessoa com apendicite não vai ter como operar apendicite, uma pessoa com AVC, com derrame, com infarto. Isso no agudo. E no ano passado a gente fez muito menos prevenção, a gente fez menos mamografia, menos exame de próstata, menos exame de check-up, menos exame de coração. Então, nesse ano, concorrendo com isso, está vindo o pessoal que está fazendo diagnóstico de câncer em fase tardia, muita gente infartando, muita gente que não fez check-up. Então, o sistema está extremamente sobrecarregado. Nós estamos sem Ministério da Saúde, há uma ausência hoje, né? Do mesmo modo que a gente não tem uma perspectiva de vacina, a gente também não tem perspectiva do Ministério da Saúde poder vir a público fazer uma campanha de rede nacional falando para as pessoas, olha,
não façam aglomeração, fica em distanciamento, use máscara, porque tem uma posição contrária. Enquanto essa posição contrária estiver, nós vamos ficar com essa dubiedade. O Pacto Federativo foi tão roto, mas tão roto, que essa semana eu fiquei impressionado com a agressão com governadores. Os governadores de estado, eu tenho conversado muito com o governador Caiado, o quanto que ele tem se desdobrado no Goiás, a dificuldade que eles estão tendo até para dialogar com os seus respectivos estados. Eu vi o governador da Bahia chorar num vídeo, por conta de desespero, por conta de falar, poxa, eu estou aqui, e aí o presidente vai e fala assim, não, eu mandei dinheiro, e bota dinheiro que é repasse constitucional. Se eu for colocar o que importava para você como prefeito é o que eu te mandasse a mais, de extra, para você poder agir, para você poder ter a sua iniciativa e poder fazer. Então, se a gente não tiver esse entendimento social nesse momento, se não tiver coração, se não quiser proteger as pessoas nesse momento agora, que a gente consiga, com todo o sacrifício, economizar 20 mil, 30 mil mortes, que eu acho que ainda dá tempo de economizar pelo menos umas 20, 30 mil. Das passadas, a gente poderia ter evitado um número, eu não gosto de falar números de quanto poderia ter evitado, mas muito do que nós perdemos poderia sim ter sido evitado se tivesse tido uma união nacional, uma relação de pelo menos seguir algumas máximas, né? O Hipócrates ele falava, se você puder curar, cure, se não puder curar, controle. Se não puder curar nem controlar, conforte as pessoas, seja solidário, esteja do lado, pega na mão, fala pêsames, sofra um pouco com as pessoas, empresta um pouco de humanidade. O governo ele propôs uma cura equivocada, apostou na falta de controle e não é solidário com as famílias, com o núcleo familiar. Sendo a família tão apreciada por todos os movimentos religiosos, cristãos, que defendem a vida desde a concepção até a morte, então está na hora da gente lutar todo mundo junto contra a morte. Eu, às vezes, fico me perguntando, Mandetta, será que é tão difícil errar pouco, né? Porque o que a gente olha assim, poxa, falta, às vezes, bom senso, né? Num momento como esse, acima de tudo, é deixar a divergência de lado, todo mundo tem que dar as mãos, certeza. Né? A gente sabe que as pessoas, naturalmente, têm as suas preferências, né? Deixa para Têm as suas 2022. torcidas, e isso, exatamente, né? Então, agora não interessa se o sujeito é de direita, de esquerda, se é de centro, nada disso interessa. O vírus não quer saber se você é radical de direita ou radical de esquerda. Não quer saber, ele quer saber se você dá carona para ele. Agora, você vai ser caroneiro de vírus para defender o quê? Para levar para dentro da sua casa, né? Pois é, e quando a gente olha os países que estão conseguindo superar isso com menos trauma, a gente percebe que são nações que possuem liderança, né? A gente olha o exemplo de Israel, a gente olha o exemplo do Reino Unido, né? Atualmente dos Estados Unidos, com o presidente Biden, né? Ou mesmo a gente pode ir aqui para o lado, para o Chile, que já tem quase 16%, quase 16% da população imunizada. Então, aí eu já engato aqui numa coisa que eu sei que todo mundo, né, no fundo, é a torcida de todos nós em relação à vacina, né? A gente percebe o Brasil atrasado no processo de vacinação. Outro dia eu disse que o Plano Nacional de Imunização não passava de uma peça de ficção. E eu penso assim, tá certo? Perdeu-se muito tempo querendo saber se a vacina vinha da China, da Rússia, da Índia, do Reino Unido, dos Estados Unidos. Me perdoe, é uma bobagem. Eu sempre disse isso. Não interessa a origem, não interessa o país, interessa que a vacina tenha eficácia, garanta a imunização e proteja a vida das pessoas. Mas o fato concreto é que hoje nós temos pouco mais de 3% da população brasileira já imunizada. Então, um processo muito lento, né? E o pior, falta perspectiva segura de quando é que, pelo menos, as pessoas que são consideradas de maior risco, né, os mais idosos, né, os profissionais como, por exemplo, da educação, que você citou aqui, a educação para voltar num ambiente mais seguro, é óbvio que se tiver vacina para professor e para profissional de educação, isso facilita tudo, né? Então, a questão é, o Brasil
infelizmente, parou no tempo em relação à vacina, ficou esperando as coisas acontecerem, fez apostas erradas e agora a situação está aí posta. Outro dia eu estava conversando com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é nosso colega, e ele apresentou um projeto de lei no Senado Federal permitindo que empresas privadas comprem vacina e doem para o SUS e sigam o Plano Nacional de Imunização. Porque eu, por exemplo, não sou a favor, tá certo, que o sujeito que tem dinheiro de 25 anos vai ser vacinado e o outro de 70 que não tem não vai ser vacinado. Eu não sou a favor. Mas se as empresas privadas comprarem vacina e cumprirem o plano de imunização, eu acho que pode ser um caminho. Aí eu queria a sua opinião, você que com certeza conhece e acompanhou a dinâmica do desenvolvimento das vacinas, desses laboratórios. O que a gente pode fazer? Que expectativa o Brasil pode ter para tentar acelerar esse processo de vacinação? Neto, o Brasil está no meio do caminho. Como a gente fez aposta só nessas duas, a gente só vai ter vacina em quantidade a partir do momento que a Fiocruz começar a produzir numa escala maior e o Butantan numa escala maior. Essas são as duas únicas vacinas que nós temos contratadas. Todas as projeções delas apontam para que a gente consiga ter uma massa de vacina, porque a vacina ela faz um efeito coletivo quando você começa a chegar a 50%, 60%, 70% da população. Então, vamos supor que seja 70% da população. De uma população de 215 milhões, a gente precisa ter 170 milhões de pessoas vacinadas. 2 doses, a gente precisa de 340 milhões de doses. Com a perda de 10%, que quebra, o isopor não consegue segurar, enfim, que cai, você precisa aí de 380 milhões de doses, que hoje nós só temos essas duas estruturas, o Butantan e a perspectiva da Fiocruz. A sociedade tem que, senão a gente fica em estado de anomínia, né? A gente precisa dar um passo. Então, eu acho que sim, a iniciativa é boa, desde que seja compreensível que a solução ela não vai solucionar isso, você vacinando a sua casa e os seus 2 vizinhos não estando vacinados. Não existe. Você vai continuar com o seu problema. A gente precisa vacinar a rua, o bairro, depois a cidade, depois o seu estado, depois o conjunto de estados, e a humanidade vai, e esse é um debate que tem, nós vamos ter que vacinar a África, a Ásia, por quê? Vão surgindo cepas novas, enquanto não se controlar essa, e depois você faz um esforço de vacina e pode vir uma nova lá de fora. Então há um esforço mundial. Hoje eu falei com Genebra, às 2 horas da tarde, perguntando sobre o consórcio, né, o COVAX, que é um consórcio que o mundo fez. O Brasil, na época, podia ter pedido a cota do Brasil, 50% era o que o Brasil... Primeiro o Brasil falou que não ia participar, depois entrou com a cota mínima, 10%. E está fazendo falta. Aí eu falei, mas por que Colômbia recebeu? Por que Equador recebeu? Por que o Brasil não está recebendo a cota dele? Ah, porque o Brasil ainda não resolveu a parte da burocracia. Poxa, tem 8 meses que a gente assinou a entrada no COVAX. Não dá para falar que é a burocracia agora. Então, assim, se a gente tiver essas agilidades, destravar a COVAX, conseguir adquirir, tem que negociar. Essa vacina da Johnson, ela seria o nosso sonho. Uma dose só, né? Só a 2 a 8 graus. A gente tinha que ter ido para a Johnson em outubro, novembro, quando não evoluiu com a Pfizer. Eu estou avisando que ela ia receber o registro no FDA há 2 meses. Pô, faz uma reunião com a Johnson no Brasil, é uma empresa secular no Brasil. Faz a encomenda, saia da inércia. Se o Brasil saísse da inércia e falasse, eu vou atrás, com iniciativa privada, com o governo, seja lá como, mas garantindo que ela fosse de acesso a todos, eu acho que a gente sai mais cedo. E 1 mês que você ganha é 1 mês de economia. 3 meses que você ganha são 3 meses mais de aula, de recuperação da educação. 5 meses que a gente ganhasse, a gente pode colocar aí de 30 a 40 mil vidas no barato para a gente recuperar. Então, é tanta coisa em jogo que essa iniciativa é boa. A iniciativa, eu conversei muito outro dia com o pessoal que está fazendo o movimento, que é de iniciativa da sociedade civil, Luísa Trajano, empresários. Eu falei, olha, o que eu puder ajudar, eles querem saber quem precisa de geladeiras, salas de vacina, isso ajuda.
Quer dizer, não está na hora agora da gente... Vamos adquirir vacinas, as que tiverem. Ah, porque a Pfizer quer fazer o contrato assim, ou assado. Faça um ressalvo, depois você discute a parte jurídica. Para isso você tem o campo jurídico. Ah, eu quero me eximir. Perfeitamente, está dentro do Brasil. Quem dirime a lei é o STF. Se você tiver uma cláusula leonina comigo, o STF vai se entender com você ali na frente. Mas no momento não é hora de chantagem, é hora de você comercializar, trazer essas vacinas para cá, porque a gente tem direito. Nós somos uma economia forte, nós somos a 8ª, 10ª economia do mundo, nós temos os recursos para comprar, nós temos inteligência, nós temos inúmeros centros que podem participar de desenvolvimentos, com a Bahia, com a Universidade Federal da Bahia, com Pernambuco, com o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, Evandro Chagas, Butantan, Adolfo Lutz, Fiocruz. Nós temos aí um celeiro de gente extremamente capacitada, pronta para trabalhar. Chama gente que é do ramo, põe gente que é... se você me chamasse para organizar o Carnaval de Salvador, seria uma tragédia, né? Porque eu não sou de carnaval, eu não saberia organizar. Você, eu sei que é um cara que adora carnaval, organizou os melhores carnavais da história de Salvador. Então, cada um tem que saber aquilo que é bom, quem é o melhor. O dia que eu fui conversar com a tua equipe aí na prefeitura, eu fiquei encantado, porque você fez uma equipe e você fez um planejamento e você chamou os melhores para trabalhar e cobrou meta. E é assim que tem que ser. Agora o Brasil tinha que ir nesse caminho de gestão, de meta, de medir meta diária, meta semanal, colocar quem sabe vacinar, comprar essas vacinas, soltar essa iniciativa privada. Eu pedi para a Vale comprar aqueles testes na China, respiradores, porque eles estavam lá dentro, na época estava uma guerra, nós tivemos êxito, porque a iniciativa privada ajudou, a iniciativa privada quer ajudar, porque ela sabe que essa saída ela é em bloco, e ela vai ser em bloco. E depois que a gente sair disso, e a gente vai sair, eu tenho certeza, eu sou um homem muito católico, eu estou aqui dentro do meu colégio, esse quadro aqui atrás é Dom Bosco, todo mundo já sabe que eu faço as lives aqui, mas deve ser uma das últimas que eu faço no colégio, porque o colégio volta às aulas. Mas além de fazer tudo técnico, tudo, vamos rezar para a irmã Dulce, para Santa Dulce proteger, para todas as religiões, os líderes religiosos exercerem a sua liderança de proteção à vida, evangélicos, católicos, religiões afro, espíritas. Agora está na hora de procurar uma corrente, gente. Chega, não dá mais. Esse modelo de negar e apostar no caos, para que do caos, ou esperar que as coisas se aconteçam naturalmente, já foi longe demais, está ruim demais, está sem graça demais, ninguém aguenta mais isso, a gente quer a vida da gente de volta, e o momento agora é um momento muito forte de unir, mas unindo e dando para o pessoal que é do ramo trabalhar, eu acho que a gente vacina nosso pessoal até, pelo menos essa turma mais idosa que sofre mais, que vai mais para o hospital, se a gente chegar até maio, junho com ela vacinada, eu estou feliz da vida. Você falou de fé, eu também sou homem de muita fé, Mandetta. Aliás, essa é uma característica muito forte do povo baiano, né? A gente tem aqui a Santa Dulce, o Nosso Senhor do Bonfim no coração, mas a gente sabe também que aqui na Terra a gente tem que fazer a nossa parte, né? Claro. E é o que você falou, é a união de todos, né? É o esforço de cada um, é a responsabilidade das autoridades, que às vezes falta, né? Eu vejo, por exemplo, não é razoável que prefeitos e governadores não possam comprar vacina. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, já decidiu sobre isso. Mas, na prática, e eu tenho visto, porque o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele, desde que assumiu, tem tentado fazer um esforço também no lado da aquisição de vacinas, na prática, até então, nenhuma prefeitura e nem governo, tá certo, conseguiu concretizar a compra de vacina com qualquer um desses laboratórios internacionais que, de alguma forma, eu acho que acabam também tendo receio do governo. E aí, como você disse, se a Pfizer traz um protocolo que o governo federal não se ajusta, não acha adequado, deixa prefeitos e governadores comprarem vacina. Claro. Deixa a iniciativa privada comprar vacina. Claro. Né? Eu, por exemplo, se fosse prefeito e pudesse comprar vacina,
eu assinava a compra imediatamente, depois discutia as questões jurídicas, porque são vidas e mais vidas, né? Cerca de 1.500 pessoas que morrem todo dia, e a gente sabe que na prática a única solução é a vacina, né? A gente vê as pessoas sofrendo, protestando, com razão, reclamando porque fechou o comércio, porque fechou a atividade econômica, mas a verdade é que a responsabilidade de tudo isso é do vírus. E para virar a página do vírus só com vacina. Não tem outro Só com caminho. vacina. Tem que ser mais duro com o vírus do que ele está sendo com a gente. E ser mais duro com ele é, primeiro, a gente prevenir que ele pegue carona na gente. Eu acho que a mensagem não é nem você proteger a si, mas não levar o vírus para dentro da sua casa. Isso muito para os jovens, porque os jovens é natural, a gente já sabe que a juventude é uma vez só, parece que a vida vai acabar amanhã, parece que se eu não for hoje naquela resenha, naquela balada, o mundo vai acabar. Eles que têm toda a vida pela frente acham que eles precisam viver o agora, porque o agora é o que interessa, o futuro para eles. Se você falar, mas você daqui a 6 meses é uma eternidade, não existe. Mas não levar para aqueles que estão dentro de casa. E o segundo, para a gente ser mais duro com esse vírus, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade enquanto disponibilização das vacinas. A gente sabe fazer, a gente é um povo ordeiro. Você vê que o brasileiro está passando por essa tragédia, está triste, está cabisbaixo, mas a gente não viu protesto, quebra-quebra. A gente está ainda conseguindo manter essa liga social graças a um povo extremamente religioso, compreensível entre si, que está tentando se dar as mãos. Agora, tudo nesse momento a gente tem que fazer para ajudar com que esse povo possa sair do outro lado. Não dá para ficar olhando. Né? Eu me sinto profundamente provocado quando falo assim, e o que tem que ser feito? Na verdade, Neto, o que tem que ser feito, eu sei, você sabe, todo mundo que está aqui na live sabe. A receita é seguir a ciência, é ter fé e trabalhar com aquilo que a gente sabe nesse momento sobre essa doença. Ponto. E virar essa página. Agora, do jeito que vai indo, daqui a pouco a Inglaterra vai estar tomando a vida dela de volta. Hoje eles já atingiram números muito bons, já diminuíram muito os idosos, estão agora chegando na faixa do meio comorbidade. Daqui a pouco, mais 1 mês, 2 meses, a Inglaterra vai falar, cheguei no número de vacinados que eu tenho, estou pronta para retomar minha economia. E assim a Alemanha, e assim os Estados Unidos, e assim Israel, e assim a França, e os países vão se resolvendo e vão começando a aquecer as suas economias. E se a nossa ainda tiver debatendo se máscara funciona ou não, a gente vai ficando fechado para viajar, não pode ter turismo de negócio, os empresários não podem vir aqui, você, empresário, não pode ir até lá fechar um negócio, trazer uma coisa importante para o seu país. Então, até para a gente ter a plenitude, o Brasil tem que acelerar, sob pena da gente levar 6 meses mais do que as outras economias. O Chile daqui a pouco vai atingir o outro lado da história. E a gente ficar falando assim, para a América do Sul você só pode viajar se for para o Chile. Aí você vai ver brasileiros saindo daqui para ir para o Chile para tentar pegar um avião escondido, para não falar que é do Brasil, para poder viajar para o exterior. A coisa chegou num nível de despreparo tão grande que quando Manaus entrou em colapso de oxigênio, e foi uma barbeiragem porque eles não olharam o monitor, ninguém acaba o oxigênio da noite para o dia. Você vai vendo, hoje eu atendi 1.000, amanhã 2.000, depois 3.000, depois 5.000, depois 10.000. Daqui a 30 dias eu não vou ter oxigênio, se continuar desse jeito, porque você sabe quanto você tem e você sabe qual é a projeção. Deixaram acabar e quem teve que autorizar vir oxigênio para Manaus foi o Maduro. O Maduro teve que autorizar a fábrica da White Martins mandar oxigênio para Manaus. Pô, é para acabar, né? É difícil acreditar, né, em certas coisas. É difícil acreditar em certas coisas. Parece brincadeira, parece que a gente está sendo cruel demais, mas a gente está sofrendo um grau de crueldade que está todo mundo já angustiado com isso. Agora, o que me preocupa muito também, Neto, é como liderar após pandemia, porque vai estar uma terra arrasada, gente. É empresa fechando todo dia, é desemprego aí com 16, 17 milhões de pessoas desempregadas. É o novo tipo de emprego que vem, que nós não estamos preparados. Infelizmente, nós investimos pouco em inclusão digital. Vem aí uma economia 4G.
vem uma inclusão digital absoluta, nós ainda estamos falando de porteiro, de emprego de portaria, de mensageiro, de motorista, de segurança. Esse tipo de trabalho de casa, de home office, com essas coisas, o mundo vai mudar profundamente. Como é que vai ser esse novo mundo? Com que liderança que a gente vai? Com que roupa eu vou na próxima festa que for acontecer de desenvolvimento e progresso na humanidade? Como que o Brasil vai estar nessa? Isso vai ser capítulo para a gente fazer muitas e muitas lives aqui, meu irmão, para a gente achar esse meio termo. É verdade, amigo, mas assim, eu lembro muito bem que uma das coisas que os brasileiros se sentiam seguros era toda vez, ali no fim da tarde, início da noite, quando você dava uma entrevista coletiva como ministro da Saúde e entrava na casa dos brasileiros e trazia exatamente essa mensagem de conforto, uma clareza na condução do processo, né? Eu não tenho dúvida que pensar no futuro, que pensar no dia de amanhã vai ser uma tarefa de todos nós. E eu repito, independente de ideologia, de partido, né, o Brasil tem que estar unido nesse momento, né? O nosso desejo é esse, porque o país precisa tirar as lições do que está acontecendo, né? É muito sacrifício, é muita gente morrendo, é muito desemprego, é muita dor às pessoas, né? Infelizmente, quantas famílias hoje estão separadas, né? Quantos filhos não conseguem ver os seus pais, né? Quantos avós faleceram sem poder se despedir dos seus netos. Então, é uma situação que realmente é absolutamente única, né? Nunca nós imaginamos que pudéssemos viver isso, né? A nossa geração, mas já que estamos vivendo, vamos tentar tirar uma lição disso para sair mais fortes, né? Para olhar para o futuro, sabe, Mandetta? Isso aí. E já que a gente está encerrando já aqui, o horário está chegando no limite, eu queria primeiro aproveitar para agradecer a essa audiência maravilhosa de tantas pessoas que participaram, tá certo? Desejar a todos aí saúde, acima de tudo saúde. É a primeira live que eu faço depois que eu deixei a prefeitura, viu? Olha só. Eu sempre fazia muitas lives, transmitia ao vivo os atos da prefeitura, passei esse tempo trabalhando aqui nos bastidores, é a primeira que eu faço, e com muita alegria, com esse grande homem público, esse cara que de fato merece todo o nosso carinho e respeito, que é Luiz Henrique Mandetta. Sua palavra final, meu irmão, muito obrigado, que Deus continue iluminando o seu caminho, e se Deus quiser, vamos juntos construir esse país do amanhã. A caminhada vai ser longa, mas com um companheiro bom a gente não tem que ter medo de nada. E o Brasil tem muita gente boa, né? Eu agora, nesse momento, eu peço toda a união do povo baiano. Eu sei que você fala para milhões de corações aí na sua Bahia. Eu sei a sua relação de amor e devoção com a Bahia. E eu aprendi um pouquinho a ser baiano nesse meu tempo de ministério. A primeira visita minha como ministro da Saúde foi a Salvador. E eu pedi para você me levar lá na obra hospitalar, né, de Irmã Dulce, e você me mostrou aquele hospital todo. Eu me ajoelhei para rezar e disse para a Irmã Dulce, olha, eu estou lhe conhecendo agora, mas me mostra o caminho aqui, e eu faço uma promessa para a senhora, Irmã Dulce: o dia que a senhora for canonizada e se tornar santa, eu irei ao Vaticano. E eu achava que ia demorar muitos anos para eu pagar essa promessa, então eu fiz uma promessa que também era para mim, que eu falei, santo leva 30, 40, 50 anos para canonizar. Eu falei, eu vou estar velhinho, mas eu vou lá, vai ser um motivo para eu ir até a Itália. E ela foi canonizada e tornou-se santa, e eu tive com você também lá na canonização de Irmã Dulce. Paz para o povo baiano, calma, vamos sair dessa juntos, vai dar tudo certo. A gente é maior do que esse vírus, a gente é maior do que os obstáculos ou das pessoas que ajudam esse vírus. Vamos ficar juntos. O Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, Santa Catarina, o Paraná hoje está passando por um estresse absurdo no seu sistema de saúde. Parabenizo aqui aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. O Brasil foi um dos países que mais perdeu profissional de saúde no mundo
entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal de hospital. E esse pessoal nunca deixou, nunca quebrou a mão, nunca ouvi falar de greve, nunca ouvi falar de não atender ninguém. Pelo contrário, eles compraram essa luta, eles estão lá guerreando, e é para eles que eu volto minhas orações também, e dizer para o Brasil que vai chegar a hora que a gente vai virar essa página, o sol vai raiar, a gente vai ter um amanhã muito melhor para a gente construir, tomar a vida da gente de volta, tomar o país de volta para o país que a gente quer. Então, fica aqui um abraço para você. Parabéns, eu não pude falar para você até hoje, né? Parabéns pelos 8 anos de Prefeitura de Salvador e que os seus próximos projetos e caminhos, pode ter certeza que eu vou estar junto aí, nós vamos caminhar um bom trecho dessa Bahia para conversar com esse povo baiano. Obrigado, Amém. Neto. Muito obrigado, meu amigo. Tenham uma boa noite. Fiquem todos com Deus e, acima de tudo, gente, muita saúde, cuidado. Saúde. Vamos ter todos os cuidados para enfrentar esse momento super difícil e vencermos ele juntos. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Um forte abraço. Abraço, Netinho. Obrigadão. Valeu.